Nessa nossa última aula sobre os estômatos, nós vamos falar sobre os fatores que regulam a abertura e o fechamento estomático. Nós precisamos ter em mente sempre que o controle da abertura e o fechamento estomático é um processo extremamente dinâmico e interativo. Ou seja, não é porque o estômago está aberto que ele vai ficar aberto o tempo inteiro, não é porque o estômago está fechado que vai ficar fechado o tempo inteiro. Existem fatores que vão promover a abertura dos estômagos, existem outros fatores que vão promover o fechamento dos estômagos. E é isso que nós vamos tentar compreender nessa aula de hoje. O primeiro fator que eu quero chamar a atenção é para a luz. As plantas do tipo C3 e do tipo C4, elas abrem os seus estômatos durante o dia, em contraposição com as plantas do tipo Cam, que elas abrem os seus estômatos à noite. E elas abrem seus estômatos à noite justamente para reduzir a perda de água por transpiração que acontece durante o dia, que normalmente são plantas que estão crescendo em regiões com restrições hídricas, ambiente extremamente quente com pouca disponibilidade de água no ambiente. Detalhes sobre cada um desses mecanismos, plantas C3, C4 e Cam, nós vamos ver mais à frente na disciplina quando a gente estudar o processo da fotossíntese propriamente dito. Mas o fato é que a luz azul, que é a luz do comprimento próximo de 440 nanômetros, ele induz a abertura dos estômagos nas plantas C3 e C4. E por que ele induz a abertura dos estômagos na planta C3 e C4? Porque ele induz o funcionamento das proto-TPases nas células guardas. Então, nas plantas C3 e C4, em presença de luz na faixa do azul, ela vai induzir o funcionamento das proto-TPases, que vão levar a uma hiperpolarização da membrana, que vai levar a abertura dos canais de potássio e toda aquela cascata de eventos que vai fazer com que a água saia da célula subsidiária e vai para a célula guarda, aumentando a pressão de turgor na célula guarda, fazendo com que ela se deforme e levando à abertura estomática. Isso é válido apenas para as plantas C3 e C4. Plantas Cam não têm sensibilidade à luz azul para estimular o funcionamento das proto-TPases. Isso é característica evolutiva das espécies. Essa montagem que eu fiz é simplesmente para mostrar que a presença da luz azul vai levar à abertura dos estômatos nas plantas C3 e C4. E aqui está mostrando esse processo acontecendo. Na verdade, vai estimular as proto-TPases, que vai levar àquela cascata de eventos que vai levar à abertura. E aqui, sem a presença de luz azul, o estômago fica fechado. E esse esquema está mostrando o efeito da luz na abertura estomática. Lembrando que a luz azul faz parte do espectro do visível. Nesses 4 gráficos mostrados aqui, nós temos nessa parte inferior mostrando a abertura estomática. Então, mostrando que os estômatos vão abrindo ao longo do dia, de que o dia vai passando, os estômatos vão abrindo. E vai chegando no final do dia, os estômatos tendem a fechar. Essa abertura estomática está diretamente relacionada com a taxa fotossintética. Os estômatos estão responsáveis pela entrada de CO2 na planta, consequentemente, a taxa fotossintética vai aumentando ao longo do dia porque os estômatos estão abertos. Elas são semelhantes às curvas entre as duas, entre a abertura estomática e a taxa fotossintética. Só que isso vale apenas para as plantas C3 e C4. Não é válido para as plantas tipo Cam. Um segundo fator que influencia no controle da abertura e fechamento estomático é a concentração de CO2. Principalmente a concentração de CO2 dentro da folha. Nós temos que lembrar que qual que é a principal função dos estômatos? Permitir a captação de CO2 que é retirada da atmosfera. E o que acontece na nossa atmosfera? A concentração de CO2 varia em torno de 0,03%, nessa faixa, que dá mais ou menos 300 ppm, 400 ppm. Falando agora de aquecimento global, essa taxa tende a aumentar gradativamente. E ela é extremamente variável ao longo do dia. E nós sabemos que a função primordial dos estômatos é a captação de CO2. Quanto mais elevada a concentração de CO2, menos necessidade o estômago tem de estar aberto. Portanto, pode levar a um fechamento estomático. Embora nós estejamos falando da concentração de CO2 dentro da folha, nós podemos inferir que a concentração do lado de fora também pode influenciar no que está do lado de dentro, porque os gases eles se difundem naturalmente do local de maior concentração para o local de menor concentração. Então, neste caso, nós estamos falando da concentração de CO2 ambiental e a abertura estomática. E aqui nesses gráficos eu chamo a atenção para estes. Aqui nós temos a abertura estomática, que à medida que o dia vai passando, ela vai aumentando a sua abertura e depois ela tende a diminuir a sua abertura. E nesse outro gráfico aqui do lado direito,
está relacionado com a concentração de CO2 no ambiente. Então nós podemos ver que quando a concentração de CO2 é mais elevada, os estômatos estão mais fechados. Por outro lado, quando a concentração de CO2 no ambiente é mais baixa, os estômatos estão mais abertos. E quando a concentração de CO2 volta a subir, a abertura estomática tende a diminuir. Então, mostrando que existe uma correlação entre a concentração de CO2 e a abertura estomática. Temperatura é o terceiro fator que pode influenciar na abertura e fechamento estomático. Em temperaturas mais baixas, em torno de 10 graus centígrados, eles reduzem a abertura estomática. Por quê? Porque temperaturas mais baixas diminuem a atividade enzimática. Consequentemente, diminui a atividade respiratória. Se diminui a atividade respiratória, diminui a produção de energia na forma de ATP. Diminuindo a energia na forma de ATP, eu diminuo a energia disponível para o funcionamento das proto-TPAs, das bombas de próton localizadas na membrana das células guardas. Consequentemente, há uma menor hiperpolarização das membranas, há um menor fluxo de íons através da membrana, com relação à abertura dos canais de potássio, por exemplo. Então, temperaturas mais baixas diminuem a produção de energia e, consequentemente, dificultam a abertura estomática. Por outro lado, temperaturas mais elevadas, acima de 30 graus, isso é uma referência, também podem induzir o fechamento estomático. Por quê? Porque se aumenta a temperatura, eu aumento a taxa respiratória. E aumentando a taxa respiratória, um dos subprodutos do processo da respiração é a produção de CO2. Qual que é a função primordial dos estômatos mesmo? Captar CO2. É através dos estômatos que o CO2 chega às plantas. Se aumenta a concentração de CO2 interno, ele vai se difundir das mitocôndrias para o citoplasma, vai entrar em contato com os cloroplastos, que vai poder ser utilizado para o processo da fotossíntese, e isso vai, consequentemente, diminuir a necessidade da abertura estomática. Por quê? Porque a concentração de CO2 interno vai ser mais elevada, e isso vai induzir o fechamento estomático, o que é muito bom. Por quê? Porque em temperaturas mais elevadas eu tenho uma maior perda de água também, então ajuda a economizar água para a planta. Um quarto fator envolvido nesse processo de controle da abertura e fechamento estomático é a disponibilidade de água. Por quê? Porque a água é o crítico, é a água que faz o estômago abrir ou fechar, é a água que deforma as células guardas. Então, quando eu tenho um baixo potencial hídrico foliar, tem pouca água, isso vai induzir a um fechamento estomático. Não importa se a planta precisa de CO2 para fazer fotossíntese. Se não tiver água, a água for alimentante, a água vai determinar o que vai acontecer com os estômatos. Por quê? Porque vai afetar diretamente a pressão de turgor. Menos água, menos potencial de turgor, menor deformação, menor abertura dos estômatos. Tem dois mecanismos de fechamento. Existe o mecanismo conhecido como hidropassivo e o hidroativo. O que é o hidropassivo? É porque as células guardas estão localizadas na epiderme, elas podem perder água diretamente para a atmosfera. E essa perda diretamente de água das células guardas para a atmosfera vai levar a uma diminuição do potencial de turgor e, consequentemente, vai levar ao fechamento estomático. Mas também existe o hidroativo. E o que é o hidroativo? Porque as células guardas podem ser induzidas ao fechamento por algum sinal vindo da própria planta, como por exemplo o ácido abscísico, que nós vamos ver já já como que isso acontece, e isso vai levar a uma redução da perda de água das plantas. E o quinto e último fator que afeta a abertura e fechamento estomático que nós vamos estudar é o ácido abscísico, conhecido como ABA, é um hormônio vegetal, que nós vamos estudar quando a gente falar sobre crescimento e desenvolvimento mais à frente no curso. O ácido abscísico é conhecido como hormônio do estresse. Ele afeta vários processos fisiológicos nas plantas. Dentre eles, quando as plantas passam por uma falta de água, ela aumenta a produção de ácido abscísico. Aumenta a produção de ácido abscísico aonde? Principalmente na parte que está sentindo a falta de água. E o que vai acontecer? Esse aumento do ácido abscísico nas células guardas vai induzir ao fechamento estomático. Como que isso acontece? Porque ele vai modular o funcionamento dos canais de potássio, que estão envolvidos no fluxo de potássio entre a célula guarda e a célula subsidiária. Como que isso acontece?
porque ele vai inibir as próton-ATPases. O ácido abscísico inibe o funcionamento das próton-ATPases. Se inibe o funcionamento das próton-ATPases, não vai haver uma hiperpolarização das membranas. Se não houver uma hiperpolarização das membranas, consequentemente, ele vai inibir os canais de potássio. Não vai entrar potássio. Se não entra potássio, não acontece nenhum dos outros processos. Além disso, ele vai permitir o influxo de cálcio nas células guardas. E o que o cálcio faz? O cálcio leva uma despolarização da membrana plasmática. Então, além de bloquear o funcionamento das próton-ATPases, ele ainda leva uma despolarização das membranas plasmáticas. Aí sim que os canais de potássio não vão abrir mesmo. E todo o processo de abertura dos canais ele é bloqueado. Esse esquema mostra a participação do ácido abscísico no fechamento estomático. Aqui no lado esquerdo está mostrando o ácido abscísico participando do processo de fechamento estomático. E aqui do lado direito está mostrando a participação do ácido abscísico em inibir que o estômago volte a abrir. E como que o ácido abscísico faz isso? Uma das coisas que ele vai fazer é bloquear as próton-ATPases, como nós já mencionamos anteriormente. Ele vai bloquear esse transportador, que não vai permitir a hiperpolarização da membrana. Mas além disso, ele vai induzir a abertura de canais de cálcio, como está mostrado aqui. Esses canais de cálcio vão neutralizar o potencial de membrana gerado pelas próton-ATPases. Isso vai fazer com que haja abertura de canais de potássio, permitindo a saída de potássio da célula guarda para a célula subsidiária e, consequentemente, a saída de água. E aqui do lado direito está mostrando justamente esse mecanismo de bloqueio das próton-ATPases. Resumindo, nós podemos ter o estômago fechado e nós podemos ter o estômago aberto. E o que faz o estômago abrir? A presença de luz para as plantas C3 e C4, baixa concentração de CO2, temperaturas moderadas, disponibilidade de água no ambiente, baixa concentração de ácido abscísico. E o que é que faz o estômago fechar? O escuro, que é a ausência de luz azul, para as plantas C3 e C4, alta concentração de CO2, temperaturas mais altas ou temperaturas mais baixas, falta de água no ambiente e alta concentração de ácido abscísico. Tudo isso vai agir em conjunto. E esse controle da abertura e fechamento estomático é um controle extremamente fino, de tal forma a otimizar a abertura e o fechamento estomático, permitindo que a planta capte o CO2 e diminua a sua perda de água na forma de vapor. Era isso que nós tínhamos para falar nessa aula. Nos vemos na nossa próxima videoaula.